Pois hoje a Piauí publicou essa notícia, e essas coisas acabam chegando até a mim e eu quero compartilhar com vocês. A notícia é intitulada O Café Secreto de Alexandre de Moraes e Valdemar da Costa Neto. Não sei o que. Eu tenho que fazer aqui todo o programa disclaimer quando eu abro um site de uma revista dessas de esquerda, o Piauí, que faz parte do UOL, por exemplo, que se você se expor a uma matéria da Piauí faz mal à saúde, pode causar câncer, esse tipo de coisa. Mas eu vou abrir aqui de qualquer forma, porque é uma notícia que, obviamente, chamou muita minha atenção, porque a Piauí ela tem funcionado como uma espécie de assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Já tem tempo isso, já faz tempo. Tudo que o Alexandre quer vazar, eu não vou dizer que quer vazar, porque eu não posso acusar levianamente de vazamento, né? Quem gosta de fazer acusações levianas é ele, mas tudo que o Alexandre, que seria interessante para o Alexandre que saísse na imprensa, todos os recados que, em tese, como ele gosta de dizer nas decisões dele, podem configurar vazamento e seria interessante para que fossem para na imprensa, curiosamente cai na Piauí. Né? A Malu Gaspar da Piauí tinha uma detalhada ali descrição das coisas que aconteciam no Supremo Tribunal Federal. Funcionava mesmo como assessoria de imprensa. Pois hoje a Piauí publicou essa notícia, e essas coisas acabam chegando até a mim e eu quero compartilhar com vocês. A notícia é intitulada O Café Secreto de Alexandre de Moraes e Valdemar da Costa Neto. O Café Secreto de Alexandre de Moraes e o presidente do partido Bolsonaro. Vou ler aqui com vocês a notícia. Enquanto bolsonaristas se articulavam para limitar decisões monocráticas do Supremo, o presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Veja o que eu estou dizendo. Veja o que está dizendo a reportagem da Piauí. Está dizendo que o presidente do partido Bolsonaro foi à casa, em segredo, à casa do Alexandre de Moraes e prometeu barrar o PL que limitava as decisões monocráticas do Supremo, que foi colocado para votar pelo Rodrigo Pacheco. Tá aqui. O Senado aprovou em 22 de novembro do ano passado uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do STF. 52 a favor, 18 contra. Se for avalizada pela Câmara, a proposta vai mudar muita coisa no Supremo. Os ministros não poderão mais individualmente tomar decisões que anulem atos do presidente da República no Senado e na Câmara. Pedidos de vistas deverão durar no máximo 6 meses, podendo ser renovados uma única vez por até 90 dias. Em suma, o mínimo da moralidade, assim, o básico. Aquele salário lá embaixo para até anão pular. Né? A PEC foi abraçada de corpo e alma pelo bolsonarismo. Não sei por quê, não por todos, mas dos 12 senadores do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, 11 votaram a favor da proposta, à exceção do Romário. E não tem nada que o Romário é aquele cara que nunca vai me decepcionar, porque a minha expectativa em relação ao Romário é a mais bosta que alguém pode ter do senador do meu Rio de Janeiro. A PEC foi a Nos bastidores, sem que ninguém soubesse, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, tomou o caminho contrário. Numa manhã de novembro, dias antes da votação, o ministro Alexandre de Moraes o convidou para o seu apartamento funcional em Brasília e pediu que lhe ajudasse a sensibilizar os senadores do PL a votarem contra a PEC. E isso aqui, por si só, já é uma atividade criminosa, que é descrita com a maior naturalidade, porque você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal fazendo lobby, interferindo no funcionamento do Congresso Nacional, o que virou rotina. O Rodrigo Pacheco está lendo essa notícia aqui e está achando normal. Interlocução, isso deve ser considerado interlocução normal entre os poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal chama o presidente do maior partido do Brasil para fazer lobby contra uma lei que limita os poderes justamente da atuação desse cara. O café da manhã dos dois ficou fora das agendas e nunca foi divulgado. Valdemar se prontificou a atender o pedido de Moraes e telefonou para parlamentares do seu partido, conforme revela a reportagem da Thaís Oyama na edição deste mês da Piauí. Voltaremos a Thaís Oyama daqui a pouquinho. Não se sabe bem o quanto esforço o Valdemar repreendeu. O certo é que não deu frutos. Os senadores do PL não abdicaram da oportunidade de desferir um golpe contra o Supremo.
mas o episódio circulou nos corredores de Brasília. Em janeiro, sentindo a necessidade de afagar os bolsonaristas, o Valdemar deu uma entrevista em que defendia o impeachment do Moraes e chamava de frouxo o Rodrigo Pacheco por não abrir a iniciativa do processo. Correto, Valdemar. Pacheco, irritado, fez uma publicação no X, sem mencionar o nome do presidente do PL, afirmando que considerava difícil conversar com gente que defende publicamente o impeachment de ministro para iludir os seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. E a gente conversou sobre isso aqui, sobre o Pacheco, dizendo, olha, o Valdemar joga essa para a plateia dos bolsonaristas, mas no final das contas ele faz campanha aqui para defender as pautas do STF. Aí diz aqui, para quem conhece o presidente do PL, nada disso surpreende. O Valdemar pavimentou sua longa carreira com método, pragmatismo e uma fé incondicional na ideia de que é dando o que se recebe. Aqui já é a jornalista botando a opinião dela. Aliás, a matéria não é assinada, tá? Numa hora afaga o bolsonarismo, noutra o arquirrival do bolsonarismo. Essa elasticidade fez com que o Valdemar transformasse o PL numa fulgurante exceção nesses tempos de polarização. Um raro caso num partido que cabe Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e também parlamentares como João Carlos Bacelar, Júnior Lourenço e Fernando Giacobo. Esses últimos, essa parte é importante, por serem próximos a Valdemar, compõem a ala que os bolsonaristas chamam de PL do V, PL do Valdemar. É verdade, os deputados chamam assim mesmo. Como esses parlamentares estão entre os que mais recebem emendas individuais no primeiro semestre do governo Lula, também foram apelidados de emendistas. Dizem deputados do PL que com os bolsonaristas Valdemar faz votos e com os emendistas pisca para o governo. A relação de Valdemar com o governo do PT não poderia ser melhor, confirma, não sem ironia, um expoente petista, que é quem conversa com a Piauí. Em outubro de 2021, aqui é menos relevante. Essa é a parte menos relevante. E eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre essa reportagem. Eu prometi que eu falaria sobre ela hoje no Paulo Figueiredo Show. Aliás, obrigado pela enorme audiência que a gente já está tendo aqui. Já passamos das 10 mil pessoas logo no início do programa. Agradeço a todos aí que estão clicando no like, dando RT, etc, etc. Mas eu vou dizer a vocês tudo que eu penso sobre essa reportagem. Em primeiro lugar, a minha presunção é de falsidade. A minha presunção é de que é mentira. Tudo que sai na Piauí, para mim, deve ser mentira. Ou pelo menos 90%. A Thaís Oyama, citada aqui como origem de reportagem e tal, eu trabalhei com ela na Jovem Pan, e é uma mentirosa compulsiva que eu aposentei ao vivo no ar. Pega na mentira no ar. Aliás, tomara que me processe por eu falar isso. Eu adoraria botar num processo as mentiras que ela falou, tudo que foi desmentido. As mentiras descaradas. Mentirosa compulsiva, escrever um livro que é absolutamente fictício sobre os bastidores do governo Bolsonaro. Mas assim, em nível de psicopatia. Então eu parto do pressuposto que tudo que está na Piauí é mentira. Eu vejo uma reportagem dessa, eu não acredito. Eu ainda fiz o seguinte, eu mandei essa mensagem, agora há umas 2 horas, mandei essa reportagem para o próprio Valdemar da Costa Neto, dizendo, olha, se for mentira, é importante que desminta. E eu me pergunto, por que o Valdemar não desmentiu ainda? Teve um deputado, muito bom, deputado próximo ao Bolsonaro e tal, que viu minha publicação no Twitter e veio me dizer, olha, Paulo, eu acho que isso aí não aconteceu, não. E eu acredito e levo muito a sério a opinião dele, e eu também acho que não aconteceu. Deve ser mentira da Piauí. Mas essa história de que o Pacheco jogou no ventilador, de que o Valdemar trabalha em favor das pautas do governo e das pautas do STF, isso é verdade segundo os próprios deputados da oposição. E eu já abordei esse assunto aqui antes, inclusive na companhia do meu querido senador Magno Malta, que eu espero que esteja totalmente recuperado, mas numa entrevista que eu fiz pessoalmente com ele aqui no estúdio, eu abordei esse assunto. Porque ele é um cara muito próximo do Valdemar, quer dizer, um cara que fez a ponte para o Bolsonaro ir para o PL e tudo mais.
Então é tido isso como verdade. Agora, também é verdade, isso é indiscutível, o que está dizendo aí na reportagem, que os deputados ligados ao Valdemar, os chamados emendeiros, o PL do V, eles votam em favor com o governo. Isso é um fato. Aliás, cadê aquele site? Eu tenho que abrir aquele site maravilhoso que tem lá os deputados, inclusive do PL, que votam com o governo. Tem um deles, que é citado nessa reportagem aqui, o Bacelar, homem do Valdemar no PL, né, no PL da Bahia, ele foi eleito com 5 mil votos a mais do que o André Porciúncula. Vocês devem lembrar do André Porciúncula, que foi secretário da Cultura, audiovisual, sei lá qual era exatamente o título que ele tinha. Trabalhava na área de cultura com o Bolsonaro. Esse Bacelar do Valdemar teve 5 mil votos a mais do André Porciúncula, que acabou ficando na suplência. Então, por que esse cara ganhou? O Valdemar enfiou um caminhão de dinheiro na campanha do cara. Contra, de certa forma, o André. Então, aí você vê na sua cabeça, será que você queria um André Porciúncula? Você que está no chat me responde, você preferia um André Porciúncula, que é um dos caras mais inteligentes ligado ao bolsonarismo, botou para arrebentar com os artistas mamateiros, ou se você quer o tal do Bacelar, que vota com o PT em absolutamente tudo. E eu pergunto, é coincidência que esses caras estejam votando com o governo, que justamente os caras mais próximos ao Valdemar acabam votando com o governo? Por que os deputados do Valdemar votam diferente dos deputados do Bolsonaro? Por que o Valdemar empurrou o Nunes goela abaixo do Bolsonaro em São Paulo como candidato contra o Ricardo Salles, que estaria aí com um baita nome? O Pablo Marçal vai acabar navegando e tendo uma boa votação, não sei o quanto. Apesar de não ter ido bem na entrevista que ele fez no Bradock, vamos ver se ele melhora. Mas justamente pela falta de espaço, porque o PL, o Valdemar, enfiou um Nunes goela abaixo do Bolsonaro. E por que o Bolsonaro teve que aceitar? Eu estou mostrando para vocês, e fazendo isso com vocês, de bastidores, para vocês tentarem entender a lógica da política. E parem com essa babaquice de ficar achando, tá brigando com o Bolsonaro, você está mudado. Minha relação com o Bolsonaro está tão boa atualmente como sempre teve. Esse negócio de pensar assim, já falei isso aqui no programa, esse coisa de retardado. O presidente entende perfeitamente a minha posição, mesmo que a gente nem sempre concorde. Isso não vai causar briga, não. Entenda, eu não sou político. Os políticos da base do presidente é que tem que fazer, dizer amém e tal, concordar com ele, faz parte. Se eu fosse eleito por um cargo com o apoio do Bolsonaro, eu estaria na mesma situação, teria que. Você tem que fazer parte do grupo político, né? E concordar com a liderança. Mas é justamente por isso que eu não me elejo porra nenhuma. E a pergunta que fica é, falando de bastidores, tem acordão, tem conversa entre Alexandre e Valdemar? Porque assim, para o Alexandre ter a liberdade, assumindo que essa parte seja verdadeira, para o Alexandre chamar o Valdemar na casa dele para pedir um favor, poxa, sensibiliza aí os deputados do seu partido a votarem para não limitar o Supremo Tribunal Federal. Um cara a quem o Valdemar, que aplicou uma multa de 22 milhões no rabo do Valdemar, tá chamando o Valdemar para conversar. Vocês não acham isso esquisito, não? Vocês não acham essa história esquisitíssima? Para essa conversa ter acontecido é porque tem interlocução. E aí a gente volta ao tal do acordo nos bastidores que ficam dizendo que eu, inclusive, involuntariamente facilitei com as minhas ações aqui nos Estados Unidos. Aliás, deixa eu quebrar aqui o protocolo, o roteiro do programa. Eu tô tão ansioso quanto vocês para a bomba que vai explodir no colo do Alexandre vindo do Congresso. Era para ser do Congresso americano, era para ser na semana passada. Cada dia ajustam um negócio, né, um grau de perfeccionismo que é profundamente irritante para mim. O povo brasileiro tá ferrado, todo mundo esperando algum tipo de pressão de ajuda de externo. Os caras, não, vamos mudar essa vírgula aqui, agora vamos rever tudo de novo. Mas também, por outro lado, mérito dos caras é tudo muito bem feito, tudo muito bem pensado, com princípio, meio e fim. Então, quando sair, leiam com atenção. Falaram talvez hoje, talvez amanhã, mas eu também já parei de acreditar em quando que as coisas saem. Quando acontecer, eu vou entrar aqui extra, ao vivo, para falar para vocês.
Mas voltando ao negócio dos acordos, eu não tenho a menor dúvida que esses acordos de bastidores acontecem. Eu não tenho a menor dúvida, eu sei como é. É o cara que tem um interlocutor, que tem um amigo. Eu sei, já me ofereceram isso. E são essas pessoas que ficam lá no ouvido do presidente Bolsonaro, fica quieto, a gente vai resolver aqui, ó. E estão fazendo isso desde que o Bolsonaro era presidente. Não entra em conflito, não, com o STF. A gente vai aqui, ó. A gente vai aqui resolver nos bastidores. O moral da história aconteceu o que o Olavo de Carvalho previa. O cara acaba vivendo do favor dos inimigos dele. E o pior é que isso funciona. O objetivo final é a castração. O objetivo final é a castração, é isso. Porra, não pode falar, a gente tá, eu gosto tanto do senador Jorge Seife. Tá calado. Por quê? Porque estão lá com a espada de Damocles no processo em cima dele. Esse é o objetivo do processo. E esses conchavos, se você se curvar, se você... Lembrem do 300. O Xerxes diz, a única coisa que eu peço é a sua subserviência. É a subordinação. E aqueles que fazem isso colhem os frutos. Ora, vejam, senador Flávio Bolsonaro fala pouquíssimo, aparece pouquíssimo, etc, etc. Foi processado? Estava todo arrebentado. Foi processado? Não foi. Quer dizer, pelo menos não foi adiante, não foi preso, etc, etc. E talvez é verdade que não fossem esses acordos, que alguns batem no peito para mim para dizer eu sou fiador desse acordo. Juro, ele existe, eu sou fiador, existe no meu fio do bigode. Se não fosse isso, talvez realmente o Bolsonaro tivesse preso. Tem uma certa verdade nisso. Eu só não acho que beijar a mão do Xerxes seja bom para o país, mesmo para se salvar. E é por isso que... mas Paulo, você fala isso dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, eu tô aqui para dizer que eu fui o cara que mais falou que o Bolsonaro não tinha que ter voltado para o Brasil, porque o Brasil vivia um estado de exceção. Então eu tô dentro da minha coerência. Em segundo lugar, eu falo tudo isso mesmo sofrendo todas as consequências que eu sofri. Ontem eu fui com as minhas filhas no consulado brasileiro tirar o passaporte delas, para elas renovar o passaporte delas para elas poderem ir para o Brasil. Eu não posso. Não tenho nem passaporte, nem posso ir ao Brasil. Aliás, os caras do consulado brasileiro, todos, pedindo para tirar foto, falando comigo, não sei o que, blá, blá, blá. Nem vou aqui citar quem para não queimar os caras, mas eles envergonhados com a situação que eu passo, onde eu não posso ter um passaporte brasileiro, onde a minha cidadania brasileira é caçada. Paulo, você apoia a manifestação, mas você não vem para Paulista. Cacete, me dá um passaporte brasileiro que eu vou. Eu fui a todas que eu pude. Ou você acha que eu comecei a manifestação agora? E já vim aqui nos Estados Unidos em manifestação. Estou fazendo o que eu posso.